Eu tenho que informar a vocês que esse é o artigo mais difícil que a gente vai estudar, tá? Ele é mais pesado, mas eu tenho certeza que a gente vai sair dele muito bem, porque nós fizemos aquela aula passada introdutória, que já vai nos dar, né, os elementos necessários para entendermos o artigo 40, tá bom? Então, vamos lá já de uma vez para vocês da sala e o pessoal do SAT aqui para o slide, só para a gente relembrar, já que foi semana passada ainda, algumas coisinhas básicas que nós vimos na aula passada e ligarmos com a aula de hoje. Então, estamos vendo ainda os artigos 37 a 41. E olha aqui o que a gente tinha visto na última aula. Nós vimos isso, que existe uma diferença entre o regime próprio de previdência e o regime geral, né? E aí, vimos que o que a gente vai estudar está no artigo 40, que é o Estado que vai gerenciar os benefícios referentes ao regime próprio de previdência, que os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo são os únicos que vão ter esse tipo aí, de aposentadoria, que não existe ainda teto de benefício no regime geral, mas que ele vai ser implementado mediante lei, embora lá no regime próprio, no regime geral já tem. E vimos ainda que a gente tem um benefício aí que é pela média. Depois a gente deu uma passeada e viu 3 cenários diferentes. Da Constituição de 88, em que nós tínhamos um sistema de previdência de caráter não contributivo, e o direito à chamada integralidade, benefício calculado pela última remuneração do cargo. Além disso, a paridade entre ativos e inativos. Na emenda constitucional 20, só para a gente relembrar, passou-se a exigir o caráter contributivo, então a contribuição começou aqui. E ainda foi feita a chamada reforma paramétrica. Aí nós vimos lá as situações de aposentadoria. O homem com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, a mulher com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. E, por fim, a emenda 41, que trouxe a exigência de equilíbrio atuarial, uma contribuição suficiente para se pagar a previdência. O fim da integralidade, fim, então, do benefício calculado pela última remuneração, passando a ser pela média, e ainda o fim da paridade entre ativos e inativos. Tá? Com isso, a gente está autorizado a começar a leitura do artigo 40, que aí está. Então, vamos abrir nossos cadernos, a nossa apostila, ou a Constituição, quem não tiver com a apostila, porque a gente vai precisar fazer a leitura atenta desse dispositivo. Começando, o artigo 40, ele diz assim, aos servidores titulares de, a coisa mais importante de grifar, cargo efetivo. Porque a gente já sabe que se a pessoa ocupar um cargo de confiança, ou for um empregado público, um contratado temporário, qualquer outra pessoa, ele não vai se beneficiar dos dispositivos previstos nesse artigo 40. Aí vai dizer, seja da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou seja, de qualquer ente político, a regra de aposentadoria está aqui no artigo 40, e ainda incluídas suas autarquias e fundações. O termo fundações aí, que está genericamente colocado, se refere a fundações públicas ou fundações privadas. Fundações públicas. E será que elas são de direito público ou de direito privado? Vão ter que ser fundações públicas de direito público. Por quê? Nós estamos falando de cargos efetivos. E para ter cargo efetivo, eu tenho que estar na pessoa jurídica de direito público. Então, essa fundação aí é uma fundação pública de direito público. É assegurado o regime de previdência de caráter contributivo. Nós já sabemos o que é o caráter contributivo, ou seja, vimos na aula passada que a administração pública vai exigir a contribuição do agente público para fins de aposentadoria. E solidário. O que essa palavra solidário significa? Que o sistema de aposentadoria não é individual, não é um sistema de capitalização em que cada um faz a sua poupança. É um sistema de aposentadoria feito por repartição simples, em que a gente tem aquele sistema de pacto intergeracional. Falou de solidário, você sempre vai lembrar do pacto intergeracional. Vai lembrar de uma geração de servidores trabalhando até não dar conta mais e a próxima assumindo o pagamento do benefício daqueles que já se aposentaram. E aí vem dizendo, mediante contribuição do respectivo ente público. Igual na empresa privada tem a chamada contribuição patronal, aqui nós temos isso também. O ente vai contribuir para você se aposentar.
Além da contribuição do ente público, nós temos os servidores ativos e inativos. Por que que o inativo, professora, vai contribuir? Porque o sistema é solidário. Então, como tem uma geração de servidores novinhos em folha pagando o benefício dele, ele vai continuar solidário com esse grupo e vai contribuir também. É diferente do sistema de capitalização em que você recolhe um tempo e depois vai gastar, né? Então, servidores ativos e inativos e também dos pensionistas. Pensionistas são as pessoas que recebem pensão em face do falecimento de algum servidor público. Vão receber ainda pensão. Observados, então o sistema de previdência vai observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro. Lembra que no nosso desenho de uma caixa d'água, referentemente à contribuição dos agentes públicos, a contribuição nunca era suficiente para encher a caixa d'água, mas que você tem que encher à força? Então, quem é que vai completar os recursos que faltam para pagar os benefícios em cada mês? A administração pública, o Estado, mediante recurso do Tesouro, né, dos tributos que você paga todos os dias. E ainda equilíbrio atuarial. A palavra atuarial, disse a vocês, está associado à ideia de cálculo atuarial, ou ciência atuarial, em que a gente vai estabelecer o valor correto da alíquota. Tá? Então, só fechando o dispositivo, o artigo 40 só fala de aposentadoria de servidor que ocupa cargo efetivo, portanto, ele fez concurso para ingressar para a administração e ingressou para um cargo efetivo. O sistema é contributivo e é solidário. E, além disto, exige equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial. Fácil? Até aqui? Fácil. Aí, logo em seguida, o artigo 40 já passa para as regras de aposentadoria, que estão no parágrafo 1º, no parágrafo 5º e no parágrafo 4º, ou na ordem parágrafo 1º, 4º e 5º. Eu vou pular o 2º e 3º, que a gente vai ver logo em seguida. Então, regras de aposentadoria para servidores efetivos começam aqui no parágrafo 1º do artigo 40. Aí diz assim: aos servidores abrangidos pelo regime de que trata este artigo. Se você não quiser ler isso todas as vezes, porque vai aparecer isso daqui para frente toda hora, já coloca assim, RPPS, regime próprio, né? Então, os servidores abrangidos pelo regime próprio serão aposentados, calculados os seus proventos a partir de valores fixados na forma do parágrafo 3º e 17. Depois, a gente vai ver o parágrafo 3º, vai ver também o 17. Por enquanto, eu quero saber quais são as regras de aposentadoria. E a regra número 1 que nós temos aí é para a aposentadoria de um servidor que se torne portador de uma doença ou sofra um acidente, algum tipo de situação que o torne inválido permanentemente para o serviço público. Eu grifei a palavra permanente porque muitas pessoas acham que basta a invalidez, mas existe a invalidez temporária. Vai dar a ele direito a um afastamento, receber um auxílio-doença, um auxílio-saúde. A invalidez sendo permanente, ou seja, irreversível, ela vai dar direito à aposentadoria com proventos proporcionais. Você vai grifar no seu inciso 1, proventos proporcionais ao tempo de serviço desse servidor? Não, tempo de serviço não serve para nada, serve o seu tempo contribuído. Então, proporcional ao tempo de contribuição. Aí vem dizendo: exceto se decorrente de, grifem esses 3 casos que aí se apresentam: acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Nestes 3 casos que aí estão, o acidente em serviço, a moléstia profissional e a doença grave, contagiosa ou incurável, a aposentadoria não será com proventos proporcionais, ela será com proventos integrais. Professora, na aula passada, você disse que não existe mais aposentadoria pela integralidade. Como é que você me diz aí agora que existe aposentadoria proporcional ou integral? Na verdade, os 2 termos, integral e integralidade, são coisas diferentes. Esqueci que tela que eu pus depois dessa, deixa eu só ver uma coisa rapidinho. Peraí. Não, então, peraí.
Volta. Pronto. Então, eu vou fazer para vocês aqui do lado um esquema para vocês entenderem este cálculo de aposentadoria proporcional e integral, tá? E aí, depois a gente volta de novo para o slide. Nós vamos entender, quando a gente pega aqui aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais e, no caso de acidente em serviço, moléstia profissional e doença grave, contagiosa ou incurável integral, vamos entender o que é isto de integral e integralidade. Vamos para cá. Primeiro, integralidade significa, o que é integralidade? Integralidade significava direito de aposentadoria calculada, direito de aposentadoria calculada pela última remuneração do cargo. A integralidade se refere ou se referia ao direito do servidor público se aposentar, calculando os proventos aí pela última remuneração do cargo, ok? Atualmente, o servidor se aposenta pela média do período contributivo. Então, nós estamos anotando aí que integralidade significava o direito de aposentadoria calculada pela última remuneração do cargo. E que agora isso não existe mais. Por quê? Porque atualmente o servidor vai se aposentar pela média do período contributivo. Ok? Então, vai colocar aí agora que integralidade é diferente de aposentadoria integral. Aposentadoria pela integralidade é diferente de aposentadoria integral. Assim que vocês copiarem isto, eu vou precisar apagar para fazer o exemplo de aposentadoria integral e proporcional. Portanto, aproveitem aí, enquanto eu bebo água, para copiar o último pedacinho que tiver faltado. Vamos ver, então, o que é isso de aposentadoria integral e proporcional. Antes, quando a integralidade ainda existia, vamos imaginar uma situação hipotética, tá? Vamos aposentar uma pessoa que tenha sofrido uma invalidez decorrente de um acidente em casa, que vai ter aposentadoria proporcional, e uma pessoa que tenha sofrido um acidente em serviço e tem aposentadoria integral. Então, vamos aqui, ó. Antes de acabar a integralidade, eu teria feito a seguinte conta. Então, hipótese. Acidente em casa. A pessoa sofreu uma invalidez decorrente de um acidente em casa, tá? Vamos imaginar nessa nossa hipótese que seja, vou colocar aqui antes aqui, ó, uma mulher servidora, mulher, e que estivesse nessa data com 10 anos de TC, tempo de contribuição. Uma mulher que já tivesse trabalhado 10 anos até a data em que, sofre um acidente em casa. Sofreu o acidente em casa e tornou-se inválida desde então.
Cálculo para a aposentadoria desta servidora. Primeiro, já que nós estamos falando de antes de acabar a integralidade, a base do meu cálculo de benefício vai ser a última remuneração do cargo. Então, nós teremos que pegar aqui R, que é a remuneração dela, dividir pelo número de anos que uma mulher tem que trabalhar para se aposentar. A mulher trabalha quantos anos para se aposentar? 30 ou 35? 30. Então, vou pegar a remuneração dela, dividir em 30 pedaços, imaginem um chocolate dividido em 30 pedaços, e vou pagar para ela, a título de benefício, o tempo que ela trabalhou. Como ela trabalhou 10 anos, ela terá direito a 10 30avos da remuneração, ou seja, 1/3 da remuneração dela. Se ela ganhava 3.000, vai se aposentar com 1.000. Isto de pegar a remuneração e multiplicar por uma fração em que eu tenho no denominador o tempo a trabalhar e no numerador o tempo trabalhado, nós vamos chamar de aposentadoria ou de proventos proporcionais. A aposentadoria proporcional vai ser feita com base nessa conta daí. Agora, vamos imaginar que esta pessoa não tenha sofrido um acidente em casa, e sim um acidente em serviço. Se essa mesma servidora, com 10 anos de casa, sofreu um acidente em serviço, como é que a gente iria calcular a aposentadoria dela? De novo, a gente pegaria a remuneração, já que a gente está considerando um período em que ainda existia integralidade, e vamos multiplicar por 1 inteiro. Independentemente do tempo que ela tenha trabalhado, nós vamos multiplicar a remuneração por 1. Multiplicar por 1 inteiro, que é, então, a aposentadoria chamada de integral. A aposentadoria proporcional corresponde a uma fração da remuneração. E a aposentadoria chamada de integral corresponde corresponde à remuneração inteira. Tá? Anotamos isso, então, e anotamos que isso foi antes do fim da integralidade. Agora, vamos escrever ali, ó. Agora, eu não tenho mais a integralidade, não é isso? A integralidade acabou. O que vai mudar na minha conta para que a gente se adapte a esse novo conceito? Agora, na mesma hipótese, uma mulher com 10 anos de contribuição sofre um acidente em casa. O benefício, segundo aí o inciso 1, será proporcional. O que vai mudar não é a forma de calcular o benefício, mas a base do benefício. Agora, em vez da aposentadoria ser pela remuneração, ela é feita pela média do período contributivo. Então, eu vou primeiro calcular a média de quanto que essa pessoa teria direito durante esses anos todos, dividir por 30 anos, porque é mulher, e multiplicar por 10, porque foi o tempo trabalhado, e eu acho uma aposentadoria proporcional. Ah, entendi, professora. Então, o que muda é a base de cálculo e não o cálculo. Isso mesmo. E agora, e se essa servidora sofre um acidente em serviço e eu chamei isso de aposentadoria integral? Olha, de novo, como a base não pode mais ser a última remuneração do cargo, a base será a média. A média vezes 1 inteiro, eu chamo de aposentadoria integral. Então, vamos anotar aqui do lado os conceitos. A aposentadoria proporcional representa uma fração da média. Quando a gente aposenta alguém com uma fração da média, ele está aposentando proporcional. E se eu pago ao servidor a média toda, todo o valor da média, a gente chama isso de aposentadoria integral. Vocês se lembram, enquanto vocês anotam aí, que nós fizemos um cálculo de uma servidora
fiz um cálculo genérico, né, no final da aula passada, em que a média dá bem menor do que a última remuneração do cargo, mesmo que a pessoa tivesse trabalhado a vida inteira. Então, depois que eu acho a média, aí é que eu vou sair para este cálculo aqui. No caso do nosso inciso 1, estamos verificando a aposentadoria por invalidez. A invalidez normal, ou seja, não decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, vai ser feita assim, proporcional. Ou seja, eu sempre tenho que verificar, para colocar aqui o tempo a trabalhar. Se era um homem, vou colocar aqui 35 anos. E quanto tempo a pessoa trabalhou? 20 anos. Então vai ser 20, 35 avos da média. E é a aposentadoria proporcional. Mas quando a pessoa sofre o acidente em serviço, a moléstia profissional, significa que eu não preciso nem de olhar quanto tempo trabalhou, e nem se é homem ou se é mulher. Por quê? Eu vou pagar a média toda. Basta multiplicar por 1. Né? E eu tenho aí a aposentadoria chamada de integral. Alguma dúvida até aqui dessa conta? Então, um pouquinho de água e a gente vai continuar. Vamos voltar lá para o slide, então? Vimos isso, ó. Primeira regra de aposentadoria. Por invalidez permanente, normalmente os proventos são proporcionais e só vai ser integral nessas exceções aqui, que é o acidente em serviço. Ô, professora, já pensou um que cara azarado? Ele passa no concurso, é nomeado, toma posse, entra em exercício e rola escada abaixo. E fica inválido permanentemente. Valor do benefício, a média toda. É claro que, neste caso, a média dele, se for de um dia de trabalho, é a remuneração dele mesmo, né? Neste caso específico. Mas você vai calcular e vai pagar inteira a média, tá? Moléstia profissional, a mesma coisa. São essas moléstias adquiridas em função de algum esforço repetitivo no trabalho. E a doença grave, contagiosa ou incurável, que sabemos também o que são. Além dessa aposentadoria por invalidez, existem outras duas. A chamada aposentadoria compulsória, que a gente muitas vezes brinca e chama de expulsória. Por quê? Quando o servidor, homem ou mulher, faz 70 anos de idade, ele não pode mais continuar na administração pública. E a aposentadoria dele será com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Professora, se aparecer esse tempo de serviço, está falsa, tá? Qualquer afirmativa de concurso que vem aqui com a palavra serviço em vez de contribuição, está falsa, é pegadinha de concurso. Então, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Não, professor, o coitado faz 70 anos de idade e o benefício dele nem para ser integral vai ser um benefício proporcional? Exatamente. E, aliás, essa é uma alteração, né, da emenda constitucional 41. Em vez dele poder, fez 70 anos e se aposenta com valor total, ou da média, ele vai ter um benefício proporcional ao tempo trabalhado. Professora, um homem tem que trabalhar 35 anos para se aposentar. Se ele tiver começado a trabalhar com 35 e mais os 35 trabalhado, ele vai fazer 70 anos e vai ter 35 anos de contribuição. Como que fica o cálculo do benefício dele? Caio, me acompanha aqui. Vamos esquecer isso aqui, ó. Olha, aposentadoria compulsória, ela é proporcional ou é integral? Ela é proporcional, né? E aí vamos calcular a média do servidor, e eu estou imaginando que ele tenha que trabalhar, ele tem que trabalhar 35 anos para se aposentar, um servidor homem. Se ele tiver ingressado para a administração pública com 35, quando ele fizer 35 anos de contribuição, ele tem 70 anos de idade, certo? Então, ele vai estar com 35 avos. Significa que ele conseguiu a média toda. Que sorte a dele, hein? Mas acontece que, ainda assim, eu vou chamar essa aposentadoria de proporcional. Proporcional não é o valor que eu encontro, é a forma de calcular. Se eu preciso fazer essa conta, eu vou chamar a aposentadoria de proporcional. Só quando a conta é desnecessária, que eu chamaria de integral, tá? Por exemplo, ele podia ter entrado com 36 anos de idade para a administração pública e ter apenas 34 quando ele faz os 70 anos de idade. Então, ele vai ganhar 34
35 avos. Vou dividir o chocolate dele em 35 pedaços e ele vai ficar com 34 e não com 35. Então, a aposentadoria chamada de proporcional sempre implica medir o tempo que a pessoa trabalhou em cima do tempo que ela deveria ter trabalhado, ok? Continuando lá com, então, o nosso slide. Beleza. O que mais? Essa aqui é a aposentadoria que todos vão querer. Aposentadoria voluntária. A aposentadoria voluntária, ela exige do servidor público o cumprimento de uma carência. Então, ali, ó, para você pedir uma aposentadoria voluntária, você tem que ter pelo menos 10 anos de efetivo exercício no serviço público. E eu esqueci de grifar aqui de amarelo, 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Então, tem que ter os 10 anos de serviço público e os 5 anos no cargo efetivo. Grife essas duas coisas no seu texto aí constitucional. Ah, professora, se um servidor público ingressar para a administração pública com 69 anos de idade, ele pode se aposentar ao fazer 70? Se uma pessoa passou no concurso com 69 anos de idade, nunca tinha trabalhado antes, 69 anos de idade, fez um concurso, ele pode se aposentar aos 70? Pode, porque a aposentadoria vai ser compulsória e aqui não tem período de carência. Nossa, que beleza então, hein? Quanto que ele vai receber de aposentadoria? 30 avos ou 35 avos de remuneração, tá? Então, benefício proporcional. Agora, se a aposentadoria for voluntária, nós vamos exigir os 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Por que 10 anos no serviço público só, professora? Não tem que ter 30 anos a mulher? Mas ela pode ter 20 anos de INSS e mais 10 de serviço público. Deu 30, ela vai poder se aposentar conforme as regras, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Agora, se ela quer aproveitar, né, o benefício referente ao cargo efetivo, ela tem que ficar 5 anos nesse cargo efetivo para conseguir a aposentadoria. Aí eu termino assim: observadas as seguintes condições, 2 pontos. E vem a letra A e a letra B, que são alíneas do inciso 3. Primeira não, já estão as duas aí. A letra A fala de uma aposentadoria aos 60 anos de idade para o homem, desde que ele faça 35 anos de contribuição. Ele começou a trabalhar com 40 anos de idade e agora fez 60. Não vai se aposentar ainda, porque ele tem só 20 anos de contribuição. Então, tem que fazer as duas coisas simultaneamente. Professor, ele acabou de fazer 35 anos de contribuição, mas como ele ingressou novo, ele só tinha 20 anos de idade, ele agora tem 55, ele pode aposentar? Não, tá? Só quando fizer as duas coisas simultaneamente. Então, o que faz com ele? Continua contribuindo até fazer 60 anos. A mulher, a mesma coisa, são 5 anos a menos. Esses 5 anos a menos tem justificativa histórica na dupla jornada de trabalho da mulher. Hoje, os países que estão mais avançados em pesquisa previdenciária estudam a desnecessidade ou necessidade da diferença de gênero, tá? Então, vários países já têm estudos no sentido de acabar com isso, colocar homens e mulheres com o mesmo tempo. Bom, 55 anos de idade e 30 anos de serviço para a mulher. Nunca a palavra serviço, tá? Eu brinquei aqui porque tem que ter 30 anos de contribuição. Professora, mas para mim, tempo de serviço, tempo de contribuição é só um jeito diferente de dizer a mesma coisa. Na verdade, não. Vamos fazer uma conta aqui, ó, só para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Vou aproveitar esse pedacinho aqui do quadro. E aproveitar que eu estou de salto e consigo escrever aqui em cima. Se uma mulher trabalhar 10 anos e tirar uma licença